Aí, pessoal, comecei a gravar. E aí, então, né? Boa tarde para quem está chegando agora. A gente fez uma conversa rápida, antes e vamos começar de vez agora. A proposta de hoje, desse encontro, é a gente trabalhar sobre as medidas socioeducativas, pegar as questões das leis, um pouquinho do SINASE, um pouquinho do ECA, fazer uma discussão sobre os documentos que um psicólogo no sistema judiciário ou então no sistema de justiça produz para acompanhamento dos adolescentes em medida socioeducativa. Esses documentos são, em especial, o relatório psicossocial e o plano individual de atendimento, que é o PIA. Existem outros documentos também que são relativos à avaliação, e aí seria a perícia e o laudo. Como a gente está focando hoje, né, no concurso do TJ, e eu comentei com vocês, dentre as referências do concurso, tem um artigo da minha autoria, que eu escrevi junto com a professora André Guerra, ela foi minha orientadora no mestrado, ó, desculpa, no doutorado, e a gente escreveu esse artigo justamente pensando na prática com adolescentes em privação de liberdade. E como é possível a construção dessa clínica nesse espaço de privação. E a aposta, né, do nosso trabalho era considerar que esses adolescentes eles estão privados de liberdade, cumprindo uma medida socioeducativa, mas que eles não estão privados de fala e nem de subjetividade. E que justamente a experiência da privação de liberdade, ela produz efeitos na subjetividade de silenciamento, de violências, violências institucionais. E o que o ECA prioriza para a gente, né, pensar é que a adolescência é um tempo de passagem. Só que quando a gente vai para esses espaços da aplicação da justiça, há ainda uma permanência de um discurso de privação, de punição, de eugenismo, de higienização, né, pensando enquanto resquícios históricos dos códigos anteriores, das leis anteriores, mas também pensando nos resquícios históricos de um tratamento à infância e adolescência em situação de vulnerabilidade, em situação de violência institucional e social. Então, a gente precisa considerar, então, também esse contexto histórico do Brasil, um país escravocrata que ainda permanece no seu sistema de justiça a permanência destes discursos de isolamento, de punição e de anulação, né, de determinados modos de vida ou de experiência ou de corpos que não esses corpos hegemônicos. Então, a gente também está num espaço para se pensar o sujeito em relação com a sociedade como produz discursos desse sujeito e, consequentemente, esses discursos se instrumentalizam nas formas políticas, né? Então, esse artigo ele traz justamente para a gente pensar essa amarração, né, entre sujeito e sociedade, sociedade e sujeito, formas discursivas e o que que a psicanálise tem a ver com isso, né? O que que a escuta da subjetividade e da singularidade tem a ver com isso. Então, pensei nesse formato de exposição em que eu compartilho aqui com vocês, né, informações sobre o ECA, sobre o SINASE, sobre as medidas socioeducativas, sobre esse trabalho da psicologia, psicologia jurídica, e trouxe algumas questões, sobre esses temas em específicos, termos mais técnicos, assim, para a gente poder trabalhar e refletir um pouco. E, no segundo momento, gostaria que a gente pudesse fazer uma discussão, né, uma roda de conversa sobre o artigo, também quem for prestar o concurso. Acho que vai ser também de grande valia, né, você poder conversar com o autor daquela obra que depois vai ser cobrada de certa forma com a questão, né? E aí depois que vocês fizerem a prova, também quero saber como que foi as respostas, vocês conseguiram, espero, gabaritar nessa essa parte das medidas socioeducativas. Para também apresentar um pouquinho, o ID, né? Esse é um espaço, né? Um espaço que a gente vem construindo para formação, para discussão de textos, discussão de temas, formação de diferentes áreas, assim, relacionando a psicologia, a psicanálise com os espaços sociais e os espaços jurídicos. Então, ao longo dessa semana, da próxima semana no máximo, vou colocar para vocês no Instagram.
grupo de estudos, cursos, né, que já estão em formação. A ideia é sempre nesse formato ao vivo, em que a gente possa discutir. E fica gravado, né? As aulas então ficariam gravadas para vocês também poderem assistir em outros momentos. Mas isso aí a gente vai construindo, e aí eu vou passar para vocês as informações depois no final, tá bom? Agora, então, eu vou passar para gente para poder explicar um pouquinho. Vou fazer um compartilhamento de tela para explicar um pouquinho sobre essas questões mais técnicas e a gente vai para a discussão do texto. Antes de começar, alguém tem alguma dúvida? Quer às vezes apresentar alguma expectativa que tem, né, do que está fazendo aqui, ou então o que espera das nossas discussões de hoje? Ou algum comentário, alguma sugestão antes da gente começar? Alguém tem alguma coisa para contribuir agora de início? Tá bom, vou considerar o silêncio como uma afirmação de não temos dúvidas nem sugestões por enquanto. E aí, à medida que for surgindo, faz uma anotação aí, ou então manda no chat, que a gente, depois eu vejo, né? Então vocês podem me cortar também para a gente poder conversar. Eu preparei então para a gente poder fazer uma coisa mais didática. Didática eu não sei, né? Assim, mas mais objetiva. Uma apresentação, tá? Essa apresentação eu vou resumir algumas partes, então, desse conteúdo das medidas socioeducativas, e aí a gente vai discutindo, tá? A partir de três referências que estão no edital, e essas três referências que dizem respeito às medidas socioeducativas e adolescência. Me conta se tá passando o slide para vocês. Tá. Ó, então o que que é a proposta? A gente pensar agora, né, em termos mais práticos e mais pensar um pouco mais de técnicos assim sobre as medidas socioeducativas, o que é. A gente vai produzir uma discussão sobre o laço social e o ato infracional. E trouxe algumas questões do próprio concurso, das próprias provas passadas do TJ. Eu peguei questão de 2012, 2017, 2019, se não me engano. Acho que foi em 2022 o último concurso. Então a gente vê que é um concurso que é recorrente, né? E que são poucas vagas. Em geral, é uma vaga por comarca, né? Uma vaga por cidade. E essa uma vaga, você acaba que dentro daquela vara, você atende a cidade e a região, né? Então, embora seja um concurso recorrente, é um concurso que você tem poucas vagas por região. E aí é por isso que a perspectiva é que vocês estudem bastante e que que eu possa, de certa forma, contribuir aqui para vocês tirarem dúvidas, né? Eu acho que a ideia também é essa, que vocês se sintam à vontade para poder fazer perguntas e se prepararem. Então, eu olhando o edital, né, eu selecionei essas três referências, que são as três referências que dão suporte para a exposição que eu preparei para vocês, e essas três referências tratam especificamente da adolescência ou do ato infracional. Então, a gente tem uma primeira referência, que é esse artigo que eu comentei com vocês, Adolescência e Ato Infracional, por que os adolescentes se submetem à criminalidade. A gente tem um texto de 2000 do Caligares, que é sobre a adolescência, então é pensar, isso é importante para a gente considerar, né, de que no sistema de justiça, no sistema de segurança pública, a gente está considerando o adolescente como um sujeito em processo de desenvolvimento, a adolescência como uma etapa do desenvolvimento. E isso é importante para a gente considerar, para não reduzir o adolescente autor de ato infracional naquele sujeito permanentemente criminoso, ou então que exista uma personalidade, que é uma personalidade que tenda à criminalidade. Tá? Então, a gente ter esse aspecto, que inclusive que o ECA sustenta de que a adolescência é um tempo de passagem, é justamente considerar que o ato infracional desse adolescente, ele vai ser um ato que afirma um lugar social, um momento em que esse adolescente, ele vai fazer um laço, um modo de inserção nessa sociedade que seja pelo ato, né? E não pelo
pelo crime, né? Então não é reduzir o adolescente ao crime, mas sim considerar que esse ato faz um sentido na subjetividade desse adolescente. E aí eu vou trazer também para vocês um esquema, né, uma diferenciação entre o PIA e o relatório psicossocial a partir desse texto do relatório psicossocial na avaliação do adolescente infrator, que é um capítulo do livro Avaliação Psicológica no Contexto Forense, que também é um livro que tem vários artigos, vários capítulos, de referência no edital. Tá? Então, a gente vai trabalhar a partir desses três textos nessa primeira parte da exposição. Primeiro, vamos entender o que que é o ECA, né? O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA é uma lei. É uma lei que vai regulamentar o sistema de direitos, deveres e que vai dar diretrizes para o tratamento do adolescente e da criança na sociedade, né? Então, quais são os mecanismos que a sociedade precisa se preparar enquanto programas, enquanto políticas públicas para garantir a cidadania dessas pessoas em estado de formação, né, em estado de desenvolvimento, que é a criança e o adolescente. O ECA, então, é uma lei específica para a infância e juventude. Ela é uma lei que é de 1990 e ela vai substituir as duas leis anteriores, as duas versões de leis anteriores, né, destinadas à infância e adolescência, que é o Código de Menores. O Código de Menores foi uma lei de 1921, na sua primeira versão, 1979, na sua segunda versão, e o Código de Menores só foi revogado em 1990 com o ECA. E tanto a primeira quanto a segunda versão do Código de Menores, eles têm uma lógica, inclusive, de pensar a infância e adolescência que envolve ou que foi envolvida no ato infracional como uma infância e uma adolescência que tem potencial criminológico, né? Então, é uma lei que vai trazer formas punitivas, restritivas de tratamento à infância e adolescência que comete um crime ou uma contravenção, né, um ato de transgressão. E o Código de Menores, ele vai dividir a infância em duas infâncias, né? Como se fosse uma infância normal, e esse termo está escrito na lei. A infância normal é descrita como aquela que tem família, que tem acesso a bens de consumo e que tem um certo privilégio social. E a infância abandonada. Essa infância abandonada também é um termo que está lá no Código de Menores e coloca a infância abandonada no seu aspecto como infância que é originária, né, de uma família desestruturada. E essa família desestruturada é pensada nessa família que não corresponde a um padrão pai e mãe biológico dentro de casa. E nesse padrão pai e mãe dentro de casa, a gente pensa só numa leitura única de família, que é essa família patriarcal, é uma família centrada no poder do homem sobre o corpo da mulher e dos filhos, né? E uma família de uma determinada classe social, porque quando a gente vai considerar ou reconhecer o maior contingente populacional, que são as pessoas em vulnerabilidade social ou situação de pobreza, essas famílias elas são predominantemente matriarcais, né? Então, consequentemente, essas famílias matriarcais seriam lidas pela lei como famílias desestruturadas, e essa leitura da lei como família desestruturadas, infância abandonada, já são suportes para criminalizar a infância pobre, né? Então, aí a gente tem no Código de Menores uma leitura ou uma relação direta entre a pobreza e a criminalidade. Então, é um discurso sustentado pela lei e justamente pode potencializar formas de tratamento. E aí, pontas, né, importantes para pensar do trabalho do psicólogo no judiciário, o trabalho técnico dos psicólogos na segurança pública, é considerar justamente os discursos históricos, né, que são sustentados atualmente na atuação, né, desses profissionais, que são resquícios dessa leitura de uma infância desestruturada, de uma infância pobre e criminalizada, marginalizada, e todos esses efeitos históricos, né, que foram sustentados também pela leitura da lei. A gente tem
como avanço do ECA em relação à lei anterior, então, uma reorganização do sistema de justiça, em que a criação do juízo, né, de direitos, a vara da infância e da juventude, vão criar sistemas legais especializados para a infância e adolescência. E isso é fundamental para garantir a garantia de direitos da infância e adolescência, né? Considerando que são sujeitos a serem protegidos das vulnerabilidades sociais e das violências e não estigmatizados ou violados ou legalmente violados, como preconizava o código anterior, né? A lei anterior. O ECA, ele tem uma data, né, de nascimento, que é esse 1990. Ele foi construído a partir de várias frentes, de vários profissionais, sociedades, de uma organização social e política para a escrita dessa lei, e ela foi escrita a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, toda a construção do ECA, ela prevê o respeito e a legitimação, né, do acesso aos direitos humanos a crianças e adolescentes. E uma outra questão também que faz o ECA se diferenciar da lei anterior e produzir avanços sociais é pensar na responsabilização da garantia de direitos das crianças e adolescentes em diferentes frentes. Não, então, é uma responsabilidade social que envolve o compromisso federal, distrital, dos municípios, do estado. Então, de certa forma, todos os níveis sociais da sociedade, né, tendo esse compromisso de garantia do direito da infância e adolescência. No próprio ECA, a gente tem uma definição também, né, dentre as questões dos direitos e responsabilidades, a gente tem uma definição sobre o que é o ato infracional. E aí, um avanço também que o ECA produz em relação à lei anterior é ter um termo específico para dar nome ao crime cometido pelo adolescente. Então, a gente não fala que o adolescente cometeu um crime, a gente fala que o adolescente cometeu um ato infracional, porque a leitura ou a renomeação desse termo de crime para ato infracional já coloca essa ação num lugar social diferente daquele criminológico, né, como um objeto criminológico. Então, a gente tem essa releitura, né, do termo. Então, a gente coloca em alguns processos, autos de processos, relatórios psicossociais, é claro que vai ter uma definição, por exemplo, que o adolescente cometeu um ato de homicídio, cometer um ato de roubo. E geralmente tem a palavra análogo antes dessa definição. Então, vocês vão ver em relatórios ou no próprio relatório psicossocial, nos processos, que o adolescente fulano de tal cometeu um crime análogo ao artigo 121, por exemplo, do Código Penal, que é o artigo do homicídio. Então, você tem essa palavra análogo, né, para nomear, né, o que esse adolescente cometeu enquanto transgressão, mas não é reduzir aquele adolescente àquele ato de crime, né, o criminal. Então, a gente tem essa nova nomeação de ato infracional. E uma outra questão também, de questão de nomeação, é que o ECA substitui o termo menor pelo termo criança e adolescente ou infância e juventude. E isso é importante também porque o termo menor, ele carrega a nomenclatura do Código de Menores, desse código menorista, que em sua perspectiva ele é excludente e ele, de certa forma, é punitivo, né? Então, para tirar esse estigma, é importante que vocês, no vocabulário de vocês, comecem a também utilizar o termo infância e juventude ou criança e adolescente em substituição ao termo menor. A prova do TJ, ela vai ter um estudo de caso, né? É previsto pelo edital que tem um estudo de caso. Parece que é assim, um viés, um ponto bem importante considerar a infância e adolescência nesses estudos de caso. Aí vocês podem esperar que vai ter alguma coisa ali sobre um ato infracional ou uma alienação parental, ou algo sobre a guarda, destituição, acolhimento institucional. Então, são termos muito fortes para serem utilizados. Então, quando vocês forem fazer a redação, também tomem cuidado para não usar o termo menor, e sim criança e adolescente ou infância e juventude, tá? E aí no ECA, a gente tem o artigo 103,
que é um artigo que vai definir para a gente que um ato infracional é uma conduta descrita como crime ou contravenção penal. Então, é algo que é análogo ao crime, é algo que pode estar relacionado a uma transgressão social que responde ou que determina respostas judiciais, respostas sociais para reparação desse ato. Né? Então, aqui nesse artigo do ECA, a gente vê que seria um ato de transgressão cometido por um adolescente. E aí, no próprio texto que ficou de referência para vocês também no edital, nesse capítulo do avaliação psicológica, tem uma definição, né, sobre que o ato infracional é aquele condenável de desrespeito às leis, à ordem pública, aos direitos dos cidadãos ou ao patrimônio cometido por crianças e adolescentes. E aqui é importante a gente considerar que existe, então, uma lei específica para organizar as medidas que serão aplicadas à infância e adolescente. Infância e adolescente, vocês vão pensar assim, lá no próprio Código Civil e no ECA, está considerando que crianças e adolescentes, eles são inimputáveis. Inimputáveis quer dizer que aquela pessoa, devido à sua condição de desenvolvimento ou questões de transtorno mental, elas não são puníveis no Código comum, no Código Penal. Isso quer dizer que elas não são, entre aspas, assim, naquele jargão de adolescente não é preso, adolescente pode cometer crime que não acontece nada. Acontece, mas não dentro de um código penal. Acontece dentro de uma lei específica. Então, considerar que o adolescente e a criança eles são inimputáveis quer dizer que não é aplicado o Código Penal, mas que é aplicado uma lei específica para a resposta ao ato de transgressão cometido. E essa lei específica é o ECA e o SINASE. E aí o ECA, ele prevê, então, algumas medidas que serão tomadas se o adolescente cometer o ato infracional. As medidas podem ser medidas de proteção ou medidas socioeducativas. As medidas de proteção é se esse adolescente, mesmo tendo cometido um ato infracional, também tem um direito violado. Então, é importante que o judiciário, o adolescente, nesse processo, né, de julgamento, seja também atendido às medidas de proteção. E as medidas socioeducativas, elas também vão corresponder a um modo de proteção a esse adolescente, numa situação de vulnerabilidade ou violação de direitos. As medidas de proteção, elas são definidas já no ECA e também são regulamentadas por uma outra lei, que é o SINASE, que eu falo já já. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Aí. Aqui. Essa parte aqui eu acabei adiantando um pouquinho para vocês, que é do artigo 104, que fala que os adolescentes ou pessoas menores de 18 anos, eles são inimputáveis. Inimputáveis em relação ao Código Penal, mas eles recebem algumas medidas específicas, né, dadas pelo ECA e pelo SINASE. E que é importante considerar que essas medidas elas serão tomadas considerando a idade que esse adolescente cometeu o ato. E aí é importante, esse parágrafo é importante e retoma aquela questão anterior que a gente viu sobre as medidas de proteção e as medidas socioeducativas. Então, considerando lá, ó, para os efeitos dessa lei, deve ser considerada a idade do adolescente, a data do fato. Se o adolescente cometeu um ato e ele é menor de 12 anos, esse adolescente ele não vai ser inserido nas medidas socioeducativas. Esse adolescente, ele vai ser inserido na medida de proteção. Então, esse adolescente, ele estava ali num grupinho, ele tem 11 anos, o grupinho estava com droga. Os adolescentes maiores de 12 anos, eles podem ser encaminhados para as medidas socioeducativas. O que tem 11 anos, ele vai para a medida de proteção. E aí ele vai ser acompanhado pelo CRAS ou pelo CREAS, dependendo da condição ou dependendo do que foi, né, colocado ali enquanto medida de proteção. Então, se o adolescente comete um ato após os 12 anos, o que vai ser instaurado para esse adolescente são as medidas socioeducativas.
Se esse adolescente comete o ato com 17 anos, ele vai ser inserido nas medidas socioeducativas. Se comete com 18, aí ele já pode ser, punido pelo Código Penal. Então, a adolescência, pelo ECA, é de 12 a 18 anos e as medidas socioeducativas são aplicadas apenas para esse período. Se o adolescente cometeu um ato com 17, ele pode cumprir uma medida socioeducativa até os 21 anos, porque também é previsto pelo ECA que essa lei é aplicado até 18 anos, podendo estender até 21 anos. Então, se o adolescente ele cometeu o ato com 17 anos, no dia seguinte ele foi preso, ele foi levado para o centro socioeducativo. Ele já estava com 18, ele vai ser julgado como medida socioeducativa. E aí ele tem até os 21 anos em que ele pode ficar em cumprimento dessas medidas. Um outro artigo também que coloca aqui para gente é se o ato infracional praticado por criança, ele vai corresponder às medidas de proteção, que essas medidas de proteção estão descritas no artigo 101 do ECA. Essas medidas de proteção podem ser a institucionalização numa instituição, né, de acolhimento, a recolocação dessa criança numa família extensa ou substituta, essa criança pode ser encaminhada para fazer acompanhamento no CREAS, em alguma medida de saúde mental, então outras formas ou outros mecanismos sociais que não as medidas socioeducativas. Então, nesse 105, né, prevê que o adolescente até 11 anos ele vai ser inserido nesse sistema de proteção. E aí, a gente tem 6 medidas socioeducativas. Essas medidas, elas têm particularidades em cada uma delas, e aqui na descrição, do 1 ao 6, a gente tem um nível de periculosidade ou um nível de agravamento da medida. Então, por exemplo, a advertência é a forma mais branda. Se eu tenho um ato em que o adolescente não se coloca em risco, não coloca a vida da outra pessoa em risco, ele rouba um objeto na escola, ele tem recorrências de agressões dentro da escola, mas também muito culminada por violências sexuais, familiares, vulnerabilidades que ele vem experimentando, né, nesse processo. Esse adolescente comete um ato infracional na escola, ele pode ser advertido. A advertência, ela é um momento em que o juiz convoca os responsáveis e o adolescente, né, acima de 12 anos, e o adolescente para uma audiência. Essa audiência ela é transformada num termo assinada entre as partes, em que os responsáveis então se responsabilizariam aquela situação, aquele ato de transgressão, cabendo também encaminhamentos para o sistema de proteção. Então, a advertência é um momento e ela seria algo brando em relação ao acometimento do ato, também para atos de menor potencial ofensivo. A obrigação de reparar o dano também estaria nessa mesma categoria de menor potencial ofensivo, tanto quanto a advertência. Só que nesse caso, o adolescente, ele então é convocado a reparar, a devolver o objeto, a restituir esse objeto, se foi um objeto roubado, se foi um objeto estragado, se foi uma pichação na escola, se foi uma agressão. Então, de certa forma, ele vai ser convocado a agir em reparação a esse dano provocado. Isso também é definido em audiência, né, pelo magistrado, e aí esse magistrado ele vai poder fazer essa decisão, inclusive a partir dos relatórios psicossociais produzidos pela equipe técnica, e aí a gente vai ver que esses relatórios, eles subsidiam as decisões judiciais. Essas seriam, então, medidas mais brandas, né, que seria um evento e uma resposta jurídica. Já as outras medidas, são aplicadas para atos com um pouco maior potencial ofensivo. Então, por exemplo, a prestação de serviço à comunidade, o adolescente, ele vai ser aplicada essa medida, e essa medida ela tem um tempo fixo de cumprimento, que é de 6 meses. Então, o adolescente, ele não pode
ser submetido à prestação de serviço à comunidade por um ano, no máximo 6 meses. Então, tem parcerias, né? Então, os municípios, eles têm instituições cadastradas nesse programa de prestação de serviço à comunidade, e os adolescentes são encaminhados a essas instituições para uma vez na semana, ou 12 horas no máximo, se não me engano, 12 horas na semana, em que ele faça uma atividade de prestação de serviço. Então, ele pode ir lá fazer a manutenção de uma instituição, auxiliar questões administrativas numa ONG, numa OCIP, numa OSC, né? Esse adolescente ele pode fazer serviços de reparação ou de manutenção das instituições sociais. E tem um máximo de 6 meses. E a liberdade assistida também tem um prazo previsto de máximo de 6 meses. Então, essas duas estariam mais ou menos numa certa equivalência. A liberdade assistida, o adolescente, ele vai ser acompanhado em liberdade, ele vai ser acompanhado pelo programa de referência especializada da assistência social da cidade. Então, o adolescente ele vai ser acompanhado pelo CREAS. E esse CREAS, então, a partir do programa municipal, vão ser oferecidas atividades específicas para esse adolescente. Então, podem ser atividades de profissionalização, atividade de formação, de auxílio escolar, atividades em que ele possa desempenhar ações de formação e capacitação, né? E considerando também o acompanhamento técnico, então cada equipe do CREAS e cada proposta do município vai organizar como medida socioeducativa na liberdade assistida. Então, o adolescente está em liberdade, ele está circulando, ele tem obrigação de estar na escola, e não ir para a escola é um descumprimento, e o descumprimento pode culminar em sanções, né? E aí a sanção, por exemplo, pode ser uma forma de internação. Então, o adolescente pode ser privado de liberdade por 2 a 3 meses como uma forma de sanção. Então, seria internação-sanção, que ele teve um descumprimento de uma medida mais branda e ele vai ser colocado, então, numa medida um pouco mais severa, que é a privação de liberdade, por pouco tempo, né? Que seria essa sanção de até 3 meses. E a gente tem duas medidas socioeducativas que são um pouco mais graves, e mais graves no sentido que atos que envolvem maior periculosidade, um maior potencial ofensivo, que tem um maior risco tanto para o adolescente quanto nessa perspectiva de leitura social, né, de um perigo social, uma desordem social, e aí então pode ser decidido em audiência a aplicação dessas medidas um pouco mais severas, que é a inserção em regime de semiliberdade. A semiliberdade, o adolescente ele vai estar em liberdade durante um período do dia e privado de liberdade num estabelecimento específico, que é o centro socioeducativo, em outro período do dia. Então, ele pode ser obrigado a passar a noite, a passar os fins de semana, a fazer atividades específicas dessa organização da instituição, né? E esse regime de semiliberdade, que é o 5 e o 6, eles têm já um prazo definido no seu início, mas indefinido no seu final. Porque o adolescente, ele pode ficar de 6 meses a 3 anos. Cumprindo essa medida socioeducativa. Então, tem um tempo mínimo de 6 meses, mas não tem um tempo máximo. Isso quer dizer que a cada 6 meses, a equipe técnica que acompanha esse adolescente vai reavaliar esse adolescente, perceber se esse adolescente cumpriu o seu plano de atendimento individual, se os objetivos desse plano foram atingidos, e a equipe técnica produz um relatório, e esse relatório, então, é encaminhado para o Ministério Público, e a partir desse relatório, o juiz vai decidir se é um momento adequado para esse adolescente ter a sua extinção ali da medida socioeducativa naquele momento, ou se ele vai ser encaminhado para uma medida um pouco mais branda, né? Então, o adolescente acaba que, dependendo do acompanhamento dele, ele vai circulando entre as medidas, entre mais branda e mais leve, né? Então, mais branda e mais severa. Então, a mais severa pode ir para mais leve, e se há descumprimento, a mais leve regredir para mais severa, né? Então, o adolescente entra na medida socioeducativa como início, mas não sabe como que vai ser o seu percurso de cumprimento dessa medida, né? Então, não tem um tempo específico de término.
E é interessante considerar que tem um limite de 3 anos, porque é um respeito, inclusive, do que o ECA estabelece como adolescência. O ECA coloca que a adolescência é de 12 a 18. Então, isso dá um período de vida de 6 anos. Então, a adolescência seria o menor tempo da vida humana. E aí, se você coloca esse adolescente privado de liberdade por 6 anos, ele perdeu a vida dele toda, né? Privado de liberdade. Então, há esse limite de 3 anos, justamente para considerar os 50, né, a metade, os 50% da vida desse adolescente em cumprimento de medida socioeducativa. Completou 3 anos, o adolescente sai das medidas mais severas, que seria a semiliberdade ou estabelecimento educacional. O adolescente completou 21 anos, ele sai automaticamente, né? Então, ele vai estar, por exemplo, privado de liberdade até os 20 anos, 11 meses e 29 dias. Completou 21 anos, ele é desligado do sistema socioeducativo. Não passa para o sistema de penal, tá? Então, o adolescente não faz essa transferência para o sistema penal. Acabou a medida socioeducativa. Se ele cometer um novo crime, aí ele vai ser julgado por esse novo crime pelo Código Penal. E aí, eu deixei então assim uma questão para a gente poder pensar sobre esses prazos, né? Ver se já vamos tentar produzir ou já refletir ou revisar isso que a gente acabou de conversar. Eu vou deixar essa questão aqui rapidinho para vocês lerem e já comento. E aí vou perguntar também, hein? Quem quiser, né, se dispor aí a comentar junto sobre o que vocês colocaram como resposta. Vou deixar aqui rapidinho enquanto eu bebo uma água. E aí vocês fazem a leitura e eu já já volto para poder ler junto com vocês também. Deu tempo de ler, gente? Sim, não, talvez. Pode ir pelo chat também. Bom, então eu vou ler aqui. Vamos ver, vamos arriscar se vocês conseguiram. Essa questão de 2017. Um adolescente de 16 anos cometeu um ato infracional de gravidade significativa com alto grau de violência e foi detido em flagrante. Após o ocorrido, foi internado em unidade socioeducativa. Nessa situação, é correto afirmar que, então, o adolescente cometeu um ato grave e ele foi, com violência, né, e foi detido já. A internação seria legal no prazo de 180 dias, desde que envolvesse atividades pedagógicas. A internação, nesse caso, foi ilegal, pois o jovem não havia sido julgado nem tido oportunidade de defesa. A internação seria legal se fosse feita a pedido do conselho tutelar no prazo de 10 dias do flagrante. O prazo máximo de internação legal nessas circunstâncias seria de 45 dias, sem possibilidade de prorrogação. Qualquer medida que envolvesse internação seria ilegal, pois o jovem, por ser menor de idade, é infrator e não criminoso. Alguém quer arriscar? Posso comentar? Vou comentar. A primeira, a internação seria legal no prazo de até 180 dias. Essa informação não está no ECA, então não se tem esse prazo de 180 dias. 180 dias dá 6 meses, né? 6 meses. 6 meses é o tempo, é o primeiro tempo da privação de liberdade, então é o mínimo de 6 meses, tá? Mas não, esse adolescente em flagrante, ele ainda não foi julgado.
E aí é importante a gente fazer uma diferenciação entre a privação de liberdade provisória, a internação provisória, a internação restritiva e a internação sanção. Existem três tipos de internação. A internação provisória é o momento em que o adolescente cometeu um ato, ele foi pego sim em flagrante e ele é encaminhado em viatura policial para o centro socioeducativo. Ele fica no centro socioeducativo de privação por liberdade por 45 dias. Nesses 45 dias, a equipe do centro socioeducativo vai acompanhar esse adolescente em diversas frentes, psicólogo, pedagogo, advogado, assistente social, equipe técnica mínima, formada por essas quatro áreas. E aí o adolescente, então, ele vai ser acompanhado nesses 45 dias e a equipe técnica vai ser solicitada pelo Ministério Público a produzir um relatório. Esse relatório vai para a audiência e aí o juiz tem que decidir em 45 dias qual é a medida socioeducativa aplicada. Então aí eu já, de certa forma, dou até um prazo não, dou uma resposta para vocês de que a resposta correta a essa questão seria a questão da a alternativa da letra D, em que diz que o prazo máximo de internação legal nessas circunstâncias, ou seja, que o adolescente foi detido em flagrante, é de 45 dias. Isso está correto e é previsto pela lei. Sem possibilidade de prorrogação, também correto, porque é necessário que o judiciário dê uma resposta em 45 dias. O adolescente, sem julgamento, não pode permanecer no centro socioeducativo por mais tempo do que 45 dias. Saindo então da internação provisória, que é o caso que esse adolescente está aí na questão, né? Ele está na internação provisória, se foi considerado réu do ato, ele vai passar para a internação restritiva e assim cumprir a privação de liberdade, que é a medida socioeducativa de número 6 que a gente viu, né, que é a privação em estabelecimento, internação em estabelecimento educacional especializado, que seria o centro socioeducativo. Então, essa seria a segunda forma de internação. Então, a gente tem a primeira internação provisória, prazo de 45 dias, a internação restritiva, que é de 6 meses a 3 anos, que aí o adolescente vai cumprir, então, a medida socioeducativa, e a internação sanção, que é aquela que eu comentei com vocês anteriormente, que se o adolescente descumpre uma medida mais branda, pode ser aplicada a esse adolescente a internação sanção, como se fosse um castigo, entre aspas, assim, do descumprimento que ele cometeu. E essa sanção, ela tem um prazo máximo de 3 meses. Acho que eu deixei uma outra questão. Não, deixa eu ver. 180, isso. Aí eu queria comentar com vocês brevemente, então, os objetivos das medidas socioeducativas. Definido pelo tem no ECA, mas também definido no SINASE, esse texto que diz, em termos-chave, né, que o primeiro objetivo da medida socioeducativa é a responsabilização do adolescente. Então, a primeira condição, né, que o primeiro objetivo, assim, do trabalho socioeducativo é que esse adolescente se responsabilize pelo ato e tente reparar esse ato de alguma forma. Então, nesse primeiro tópico aí, a gente tem palavras-chave que seria importante vocês sublinharem, que talvez isso pode ser sempre pega de questão, né, assim, de responsabilização e reparação. O segundo objetivo é integrar esse adolescente na sociedade, por meio do trabalho socioeducativo, visando, né, dando respostas ao plano individual de atendimento. Então, uma segunda palavra-chave da medida socioeducativa é a integração social. E a terceira palavra-chave dos objetivos da medida é a desaprovação da conduta infracional, né? Então, que esse adolescente ele pode ser aplicado restrição de direitos, como a liberdade, com essa possibilidade da desaprovação da conduta. E aí uma questão também que é importante, questão de direitos humanos, né, gente? Esse adolescente ele vai estar privado de liberdade, mas também ele precisa ter no centro socioeducativo uma escola,
Então, existem escolas nesses espaços, esse adolescente não pode ser apartado do seu direito de educação. Esse adolescente ele vai ter direito de visita familiar, então não pode ser apartado da convivência familiar, também questão de ECA, né? Esse adolescente ele vai ser incentivado ao trabalho cultural e de lazer, né? Então ele não vai ser apartado também dessa convivência social, o acesso à cultura e ao lazer. Ele não vai ser apartado do acompanhamento psicossocial, né? Então, é um dos trabalhos importantes da medida socioeducativa, é o trabalho do assistente social e do psicólogo, nesse trabalho de apoio, né? Que aí você vai pensar responsabilização, integração e desaprovação, também tem questões sociais e subjetivas envolvidas, né? Então, o trabalho do psicólogo estaria nesse campo do trabalho psicossocial e da integração social. Então, esse adolescente privado de liberdade, ele vai ter esse direito de liberdade restrito, mas os outros direitos de convivência familiar, de cultura, de lazer, de acesso à saúde, à dignidade, acesso aos documentos, cidadania, nenhum desses outros direitos vão ser negligenciados a esse adolescente. Espera-se, né, que esses direitos não sejam negligenciados. É, Aqui eu deixei uma descriçãozinha sobre o que que é o SINASE. Seria uma lei que regulamenta, então, esse conjunto de medidas socioeducativas, de compromisso dos sistemas estaduais, distrital, municipal e federal, de aplicação e cumprimento dessa lei, pautada na cidadania, no respeito dos direitos humanos, e as medidas socioeducativas, então, elas vão pensar na integração e reparação, integração social e reparação do ato e da relação desse adolescente com a sociedade, com a lei, com as leis sociais. Aí eu trouxe aqui uma outra questão, vou comentar com vocês também. De acordo com o parágrafo segundo do artigo 1 da lei do SINAS, né, 2.594, um dos objetivos da medida socioeducativa é a desaprovação da conduta infracional. A gente viu que era o terceiro objetivo. Segundo essa premissa, quando um jovem comete um ato infracional, deve ser convencido sobre a necessidade de ser obediente, esquisito. Estimulado a se arrepender do que fez, aí é uma questão de colocar culpa, né? Então não é tanto a medida socioeducativa a função pelo menos por lei. O adolescente deve ser punido severamente em função de seu delito. Aí a gente vai estar regulamentando a lógica do suplício nos centros socioeducativos, né? Orientado a reparar o dano que cometeu? Pode ser, né? A gente viu que a reparação do dano é uma proposta da medida socioeducativa. Condenado a pagar pelo crime? Meio perigoso, né? Esse termo. A gente vai meio que no conjunto meio Foucaultiano, né, da condenação. Então, a resposta mais adequada para essa questão seria orientado a reparar o dano que cometeu. A gente, né, de certa forma, acabou de ver nos objetivos da medida socioeducativa. Uma outra questão que é importante, que daí a gente vai passar então sobre o trabalho do psicólogo ou dos técnicos da equipe técnica nesse espaço da medida socioeducativa, em especial no trabalho nas áreas de infância e adolescência, infância e juventude. E aí é importante considerar que o ato infracional, ele vai ser julgado numa vara específica. Essa vara específica é a vara específica da infância e adolescência. O ato, ele vai ser, é, tem um termo eu esqueci, mas é assim, ele vai ser apurado. O ato infracional, ele vai ser apurado pela polícia, né, se for o caso do flagrante, ele é apurado não só flagrante, mas também investigação, ele é apurado por uma delegacia específica. Essa delegacia específica é a delegacia da infância e juventude, da criança e adolescente. Se a cidade não tem uma delegacia específica, especializada na infância e adolescência, esse ato ele vai ser apurado na delegacia da mulher, que é a mulher, infância e adolescência.
tá? Então, o ato ele não é apurado numa delegacia comum, é sempre numa delegacia especializada. O ato vai ser julgado numa vara especializada, que é da Infância e Juventude. Existe uma lei especializada, que é o ECA e o SINASE, e as medidas especializadas, que são as medidas socioeducativas, tá? Então, se a gente considera ali na questão anterior a questão da punição, qual era o termo que a gente viu? Da punição, condenação, de punido severamente, né? A gente não está nesse princípio do ECA e nem do SINASE. E aí a gente tem, então, o técnico, né, o psicólogo, que faz parte desse trabalho técnico, ele produz dois documentos específicos desse trabalho. O documento é o relatório psicossocial e o outro documento é o plano individual de atendimento. E a gente tem dois momentos em que esses documentos são produzidos. Vamos primeiro para o relatório psicossocial. O relatório psicossocial, ele pode ser construído a qualquer tempo a pedido do judiciário. Então, você, enquanto psicólogo perito, psicólogo que trabalha na vara de infância e adolescência, um psicólogo que trabalha no centro socioeducativo, pode receber um ofício, né, que seria um pedido, do Ministério Público para a produção desse relatório. Esse relatório, ele deve conter alguns aspectos fundamentais e em respeito aos direitos humanos. Então, sempre muito cuidado sobre a questão da instrumentalização, sobre o modo de apuração dessas informações. E o relatório, ele tem uma finalidade muito específica, que é responder a uma dúvida, alguma uma demanda do judiciário. Então, por isso que ele vem por meio de ofício, né? E aí o relatório, ele vai ser um texto amplo, multidisciplinar, de diferentes frentes, que vai subsidiar a decisão jurídica, né? A decisão do juiz em que está à frente desse processo do adolescente. E o relatório tem um objetivo específico de oferecer informações sobre esse sujeito, né, sobre esse adolescente que está inserido nesse meio social. Então, é importante que esse relatório seja um texto descritivo em diferentes tempos, né? Assim, em que você vai fazer a entrevista com o adolescente, entrevista com a família, a visita domiciliar, entrevista com profissionais da escola. Então, você tem uma série de meios de coleta de informação para produzir esse documento descritivo. E é importante que se tenha informações claras e objetivas, você vai atender a demanda do judiciário, mas também vai trazer informações sobre a história de vida, o contexto sócio-histórico, o desenvolvimento humano, né, desse adolescente enquanto pessoa, as potencialidades, habilidades, as representações que esse adolescente tem em relação ao ato infracional. Isso é algo que se pede, né, que seria quais são as impressões desse adolescente, o que que ele quer com a medida socioeducativa, quais são os pactos que são possíveis construir com esse adolescente para o cumprimento da medida socioeducativa. Então, tem essa questão meio subjetiva, e é importante que essa questão subjetiva não se passe por uma análise da personalidade, uma análise de personalidade que incentive uma leitura de periculosidade. Tá? Senão a gente vai, inclusive, ir contra essa conceituação de que o adolescente é um sujeito em desenvolvimento. Quando a gente estigmatiza essa personalidade fixa, né, numa personalidade criminosa. Enfim, né? Então, o relatório vai trazer essa descrição ampla. Já o plano individual de atendimento, ele é um instrumento de trabalho. Ele é um instrumento de trabalho em que a equipe técnica constrói quando em acompanhamento do adolescente. A advertência e a... Qual que era a segunda? A segunda medida socioeducativa? Ah, não é a prestação. Ih, espera aí, gente, eu esqueci. Advertência e vai estar longe que eu vou voltar muito. Obrigação de reparar o dano. A advertência e a obrigação de reparar o dano não precisam de pia, né? Porque é um momento da audiência em que isso vai ser conciliado, ou reparado, né? Ou acordado ali. Já os momentos em que o adolescente é incluído numa medida socioeducativa, como a prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação, que são as outras quatro medidas, esse adolescente ele vai precisar do PIA. E o PIA, então, é um instrumento de trabalho.
é um instrumento diagnóstico, né, em que há um planejamento das atividades, um registro das atividades que vão ser desempenhadas e executadas com o adolescente. O PIA, ele é construído a partir de um estudo de caso, então ele é um trabalho multidisciplinar em que existe um formulário, né, específico do PIA, em que nesse formulário você vai preencher junto com a equipe essas ações que vão personalizar a pena, né? Personalizar a pena, desculpa, esse termo é do criminal. Você vai personalizar a medida. Você vai deixar essa medida singularizada. Então, a medida que seja organizada de acordo com os objetivos daquele adolescente, de acordo com o contexto social, familiar, com as perspectivas sociais que você conseguiu ler no relatório psicossocial. Então, o relatório psicossocial ele vem antes do PIA, em que o relatório psicossocial ele dá uma leitura sobre a possibilidade da medida socioeducativa ser aplicada e qual medida, né? Então, isso vai ajudar o juiz a decidir sobre isso. Já o plano de atendimento individual, a medida já foi aplicada e você já está em acompanhamento com esse adolescente. Então, ele busca também a participação, a construção desse plano, busca a participação do adolescente e da família. Ela é uma avaliação, um diagnóstico no sentido de o que deu certo, o que não deu certo, quais são as atividades que podem ser feitas, quais são os cursos de profissionalização que esse adolescente pode ser inserido. Esse adolescente, ele pode, a instituição pode oferecer cursos de profissionalizações externos, né? Existe a parceria com essas instituições, esse adolescente vai ser inserido nesse programa, então seria esse momento de acordo entre o adolescente, a família, a equipe técnica de trabalho em conjunto. É, eu vou passar das questões. Eu acho que essa aqui dá para a gente responder. Eu estou um pouco preocupada também com a questão do tempo. Tá. Eu vou passar então mais essa questão e aí a gente vai pro artigo, tá? Nessa questão aqui, a gente tem o seguinte: de acordo com a Lei 12.594, não, essa aqui a gente já fez. Não, fez não. Que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. As medidas socioeducativas têm como um dos seus objetivos a integração social. A outra a gente tinha visto que era a reparação ao dano e desaprovação. A integração social do adolescente é a garantia dos seus direitos individuais e sociais, por meio do isolamento do adolescente em conflito com a lei até os 18 anos, cumprimento de seu plano individual de atendimento, privação da liberdade por tempo indeterminado por casos graves, da privação da liberdade associada a estratégias de punição efetivas, do tratamento psicológico do jovem com transtornos de personalidade. Olha só, a primeira alternativa, do isolamento do jovem em conflito com a lei até os 18 anos. Pode ser, né? Porque a gente tem a UECA que considera, né, que o adolescente ele pode ser privado, aplicar medidas socioeducativas até os 18 anos. Só que esse isolamento é uma palavra perigosa, porque esse adolescente, ele está privado de liberdade, mas ele não está isolado dos outros direitos. Então, vamos tomar cuidado um pouco com essa alternativa. O segundo, do cumprimento do seu plano individual de atendimento, essa parece ser uma alternativa mais adequada, né? Que a gente tem sim um trabalho que ele é estruturado por uma proposta construída a partir desse plano individual. Então, parece ser indicado essa alternativa B. Da privação de liberdade por tempo indeterminado para casos graves? Indeterminado, sim, mas tem um prazo limite que é de 3 anos. Então, assim, o adolescente não vai ficar 10 anos privado de liberdade. Então, esse indeterminado parece também ser uma palavra arriscada nessa alternativa, embora não esteja de todo errada, né? Já que seria um prazo indeterminado, sendo de 6 meses a 3 anos. Da privação de liberdade associada a estratégias de punição efetivas? Não, né, gente? Perigosíssima essa questão. Tratamento psicológico do jovem com transtorno de liberdade, de personalidade? Também não, porque o centro socioeducativo, as medidas socioeducativas, elas não vão considerar transtorno da personalidade, também não vão considerar essa periculosidade no sentido de uma personalidade perigosa, né? Então, é o que a gente estava comentando até há pouco tempo. Então, nessa questão, a alternativa mais adequada seria a letra B, do cumprimento do seu plano individual de atendimento.
Agora, eu queria passar com vocês para a gente discutir, então, esse texto, né? E essa noção de ato, de laço social e ato infracional. O contexto desse trabalho foi um contexto, então, de prática, né, em que eu atuei como psicóloga no centro socioeducativo. E nesse centro socioeducativo, a psicologia era uma das vertentes do trabalho socioeducativo, né? Então, você, nesse âmbito, tanto do judiciário quanto das políticas públicas, a gente trabalha sempre em equipe. E por isso que a discussão de casos, ela precisa ser uma rotina comum do trabalho, né? E que a psicologia, ela tá ali numa vertente de protagonizar ou fazer com que esse adolescente perceba a sua relação com a sociedade e com a lei. Então, vai muito no sentido de uma aposta em como esse sujeito consegue trazer o ato, a relação que ele estabeleceu com o ato, é, trazendo um certo protagonismo, né, de qual que é o sentido desse ato para a vida dele, que ele tenta responder esse ato, quais são as reparações sociais, históricas, subjetivas que ele tenta construir com o ato infracional. Então, a psicologia, nesse sentido dos, do trabalho, né, ele não viria nessa tradição clínica de um tratamento, como estava ali na questão anterior, tratamento da personalidade, mas de considerar a subjetividade nesse contexto. E aí é considerar que também existe uma potencialidade da escuta que seja clínica, ou seja, uma escuta que seja pautada no sofrimento psíquico ou em qualquer espaço que esse sujeito esteja. Então, assim, a psicologia, você faz clínica ou você não faz clínica, né, nesse espaço? Você faz clínica, mas não uma clínica tradicional. A gente está considerando uma clínica ampliada, uma clínica que pode ser construída em espaços fora do setting tradicional, que possa fazer uma certa relação da subjetividade com a sociedade em qualquer espaço que o sujeito seja inserido e que haja escuta potencializadora e articulada com a singularidade, considerando os processos de sofrimento psíquico, os atravessamentos sociais e políticos em qualquer espaço que esse sujeito esteja ocupando, né? Então, pensar que essa construção, né, ela parte então de uma escuta clínica num espaço institucional, mas que não é pensado num tratamento tradicional. Né? Então, é pensado num tratamento de um tratamento no sentido de um direcionamento da escuta clínica, reconhecendo o sofrimento do sujeito no espaço em que ele ocupa, no espaço que ele está. Para a gente então começar a pensar um pouco sobre esse texto, o objetivo principal desse texto eram trazer, então, questões da relação do sujeito com a sociedade, com as normas sociais, considerar as modalidades de subjetivação, em que a adolescência é uma forma de modalidade de subjetivação. A adolescência, no contexto da vulnerabilidade social, ela é marcada por experiências históricas, sociais, de violação de direitos que outras adolescências de outras classes sociais, em outros contextos, não é afetada ou afetada de outra forma, né? Então a gente precisa considerar que essa adolescência escutada é uma adolescência no contexto de violação e uma adolescência no contexto da vulnerabilidade social. E isso traz modos de subjetivação. Que se relacionam ou que é atravessado por essas experiências do desamparo, em que o ato infracional seria, então, uma forma de inserção nesse laço social. E aí vai fazendo uma discussão sobre a questão política, necropolítica, né, da biopolítica, e aí eu vou entrar já já nesse tópico com vocês. Mas a primeira parte do estudo, ele traz que uma leitura histórica não, é histórica e social, né, em que a maior parte dos adolescentes privados de liberdade, cumprindo medidas socioeducativas ou que cometeram um ato infracional, a maior parte é do sexo masculino. Né? Então, a gente tem uma predominância do masculino, da população masculina, tanto no sistema socioeducativo quanto no sistema carcerário. A faixa etária desses adolescentes é de 16 a 17 anos, aí varia entre 15 e 17 anos. A maior parte se autodeclara preta ou parda, uma menor parcela branca, amarela e indígena, e uma parte significativa de 36%, que aí é quase, né, tá quase no páreo ali de quem se considera preto ou pardo, não se classificou, né?
Então, não se autodeclarou. Então, a gente não tem uma leitura totalizada de qual que é a população no sentido da raça, né, que compreende, ou então a gente ainda não tem uma leitura de que aqueles adolescentes que são negros não se auto-identificam, não se declaram como negros, a considerar os processos de exclusão, violência históricos e o receio, talvez, de se autodeclarar, né? Então, essa questão, assim, inclusive do letramento racial também marcado, que marca essa população. Então, predominante masculina, a gente tem uma presença do gênero, né, assim, enquanto algo marcado pela violência, marcado pelas violências urbanas, com as violações de direitos que ocupam o centro socioeducativo. Então, a gente tem leituras que vão trazer a dimensão que precisa ser considerada com raça, classe e gênero. Aí eu trouxe alguns dados, né? Esses dados do último relatório do SINASE. A gente tem uma prevalência maior do sexo masculino em relação ao feminino. Acho que é 95, eu bati ali 75, tá, gente? É 95 a porcentagem de masculino e 4,25 feminino. Maior parte negra, a maior parte de 17 anos, seguido com 16 e 15. E aqui a gente pode ter uma leitura de que os adolescentes que cometem ato infracional mais novos, eles tendem a ser colocados em medidas mais brandas ou encaminhados às medidas de proteção, e esses adolescentes de 15 a 17 anos estão ou envolvidos com atos mais graves ou estão em reincidência infracional. Então, por isso, seria uma maior concentração de adolescentes mais, entre aspas, mais velhos, privados de liberdade, né, em considerar a reincidência infracional e a gravidade dos atos cometidos. E os atos cometidos, então, por esses adolescentes, em geral, são roubo, como maior parte, seguido de tráfico e homicídio doloso. Então, a gente tem o roubo como um crime basicamente econômico, né, de reparação ou de retenção, aquisição de patrimônio ou de objetos. O tráfico que também acaba para sociedades mais vulnerabilizadas, mais pobres, né? O tráfico vem como uma possibilidade de ascensão socioeconômica. E o homicídio, muito próximo, inclusive, da porcentagem do tráfico, né, de 10% e o tráfico 12%, também está articulado, né, que no tráfico tem muitas questões da violência, a questão das dívidas, da perseguição, da rivalidade, do disputa de território, né. Então a gente vê que o tráfico e o homicídio, eles também vão se articulando como envolvimento do ato infracional, resposta como ato infracional. Alguns conceitos, eu trouxe alguns dados, mas a gente acabou considerando, né? E alguns conceitos que são operadores teóricos para o trabalho, para esse trabalho nesse artigo, é o conceito de servidão voluntária. Esse conceito de servidão voluntária, ele foi construído por um filósofo francês no século 14, mais ou menos. 14, 16, no século 16, em que o Etienne Laboissy, ele traz um texto que se chama Servidão Voluntária mesmo. E nesse texto, ele se questiona por que que as massas se submetem a um tirano. Então, ele traz uma deixa, inclusive, para a gente pensar séculos depois com Freud, que é a noção de psicologia das massas, em que o Freud tenta fazer uma leitura de como as massas, os grupos, unem entre si como um objetivo em comum, com um compartilhamento de características em comum e como construção de ideais em comum. Então, a gente traz nesses dois conceitos da servidão voluntária e a psicologia da massa uma relação importante que é considerar dois conceitos, outros dois conceitos, que é a da identificação e a condição subjetiva que o Freud traz no Psicologia das Massas, que é o de estar amando. Essa condição, né, de estar amando, ela pode ser um dos aspectos da identificação. Freud traz três aspectos da identificação, eu comento com ele já já, mas essa condição afetiva de estar amando
poderia ser articulada com a servidão e o fascínio. Então, se submeter a um objeto ou um ideal, ou uma representação que esse objeto constrói, né, ou uma representação que ele ocupa para esse sujeito, e um investimento libidinal, um investimento narcísico com essa experiência do fascínio, né? Então, a gente tem aí elementos importantes que se articulam no texto do século XVI, do Etienne Laboissy, e no texto do Psicologia das Massas, que é um texto de 1921, do Freud. E aí, atualizando a questão, né, a gente traz dois outros conceitos políticos, dois operadores teóricos para poder pensar a organização social contemporânea, que é o termo da biopolítica do Foucault, em que o Foucault se questiona o poder do soberano de decidir sobre a vida e a morte de determinados populações, grupos ou pessoas, e o quanto isso se articula com uma conjuntura neoliberal contemporânea de que não precisa mais de um soberano decidir sobre a vida e a morte de uma pessoa, mas as formas políticas eliminarem determinadas populações que se tornam indesejáveis. E aí isso leva para a gente uma outra questão que é quem são então esses indesejáveis, que as formas políticas se organizam para a eliminação, e aí a gente trouxe o conceito do homo sacer para poder discutir, que é o homo sacer é uma figura do direito romano em que essa figura, então, essa pessoa, né, ou então essa vida estaria destituída do seu reconhecimento de ser um ser vivo em sociedade. E que a morte daquela pessoa não culmina numa comoção social, e muito mais um sentimento social de segurança. Quer dizer, a morte daquela pessoa não comove, ou daquele grupo não comove, e aquela morte representa a restauração do sentimento de segurança e de ordem social de uma pessoa ou grupo. Então, pensando, né, nessa relação do fascínio, da servidão, da organização dos grupos, a gente vai para a biopolítica e encontra nessa biopolítica essa figura do Homo sacer que ordenaria então essa vida nua, que é a vida desprovida de qualquer possibilidade de luto, né? Então, que a morte desse grupo ou dessa população não culmina numa comoção social, e sim numa garantia, num sentimento de segurança ou de segurança nacional. E aí, nisso, a gente entra num outro conceito, que é o conceito da necropolítica. Se a biopolítica é uma forma de organização das políticas que garante a sobrevivência de determinados grupos sobre outros, a necropolítica vai pensar no contrário, na eliminação, quer dizer, no quem morre. Então, assim, quais são as formas políticas que garantem a morte de determinadas formas de vida, de existência, de classe social, e aí marcados, né, pelos operadores de raça, classe e gênero. E aí, pensando nesses marcadores de classe, raça e gênero, e pensando naqueles números que eu trouxe para vocês, que a maior parte é periférica, a maior parte está no contexto da evasão escolar, da baixa aquisição econômica, a maior parte são adolescentes do gênero masculino, que são adolescentes de 15 a 17 anos, são adolescentes que são negros, né? Então a gente tem um outro elemento importante, que é um elemento marcador da violência institucional e da violência colonial, da violência histórica no Brasil, que é o racismo. Então, o que a gente parte desses grandes elementos de leituras ou elementos que trazem, né, modos de ler a sociedade a partir da filosofia, a partir da psicanálise, e aí encontra, de um ponto de vista subjetivo, o conceito da identificação e da violência. E aí, quando a gente encontra esses dois conceitos da identificação e a violência, a gente consegue, a partir das frases que dão um norte de leitura para a gente, definir, a partir da identificação e da violência,
os três modos ou dar uma certa resposta do porquê que os adolescentes se submetem à criminalidade. E aí essa pergunta do porquê os adolescentes se submetem à criminalidade, esse termo submissão, ele não é inocente, né? Esse termo submissão, ele está partindo da construção desses operadores teóricos que eu acabei de falar para vocês. Então, esse termo, né? Por que que os adolescentes se submetem é pensar a submissão enquanto submissão voluntária, enquanto psicologia das massas, enquanto organização dos grupos, enquanto investimento libidinal, enquanto identificação narcísica, enquanto construção de um ideal, enquanto organização política para a garantia de determinados grupos sobrevivam e determinados grupos sociais sejam eliminados. Então, essa submissão, esse termo submissão que nomeia o artigo, ele não é inocente nesse sentido de só se submeter, né? Então, assim, a gente escolheu essa palavra justamente para poder fazer uma articulação com todos esses, uma síntese de todos esses conceitos que sustentam a discussão. E aí a gente entra nas dimensões, né? E essa é um receio também de pensar nas dimensões enquanto categoria, porque a ideia da psicanálise jamais é pensar em categorias, né? De como que a gente vai enquadrar esses sujeitos em nomes pré-estabelecidos, em diagnósticos pré-determinados, não é essa a ideia. E aí por isso que a gente traz dimensões, dimensões que é um contexto, é algo que é amplo, é algo que envolve vários fatores, é algo que se constrói, né, enquanto uma certa lógica de operação social. E aí a gente encontra a partir das frases, né, que nomeiam essas dimensões, e aí as frases são a dimensão, né, do desamparo, ela é pensada a partir das sentenças anunciadas por esses adolescentes, estou no crime porque não tenho nada a perder, o crime precisa de gente como eu abandonado. A dimensão do pacto com o grupo, que vai ali com a questão da identificação de formação com o grupo e tal, a gente consegue perceber isso a partir das enunciações. E aí essas frases, assim, elas não são aqui nomeadas no texto como o fulano de tal, nome fictício, né? Não é um estudo de caso. São frases que são tão repetidas por adolescentes que às vezes, assim, cinco, seis adolescentes falam a mesma coisa. Então não tem como nem a gente, de certa forma, falar essa frase, estou no crime porque não tenho nada a perder, foi falado pelo fulano de tal, no dia tal, numa cena de atendimento. Não, isso aqui é quase genérico, assim, né? Os adolescentes, eles vão dizendo essas frases, e essas frases, de certa forma, de forma singularizada, nomeiam uma experiência social que eles estão experimentando, né? E aí, o pacto com o grupo, por exemplo, foi pensado a partir das sentenças trazidas por vários adolescentes de diferentes formas, né? No crime é o certo pelo certo e cagueta tem que morrer. E a dimensão da violência, mato para não morrer, e quem entra no crime já entra sabendo, ou é cadeia ou é caixão. E aí, eu queria então que a gente pudesse conversar, se vocês estão aí com o texto, que a gente pudesse conversar a partir da página 5 e trazer essas categorias, então, com mais um sentido de conversa, né, do que dessa exposição teórica. Claro que, né, que eu vou explicando aqui o que eu fui construindo e o que esse texto pode trazer também enquanto perspectiva de estudo para vocês. Mas eu vou parar de compartilhar aqui para a gente poder passar para o texto. Eu parei de compartilhar? Ou ainda está compartilhando? Agora foi. Ô, gente, vocês ainda estão aí? Bom, então vou comentar sobre essas dimensões, tá? Como que elas foram construídas. Mas também queria que vocês façam perguntas, né? Que a gente vai conversando aqui. Érica mandou um artigo. Ah, o artigo deve ser o do texto, né? Uhum. Tá. A primeira categoria, ó, categoria não, gente, dimensão. A primeira dimensão, ela parte de uma ideia de que existe um desamparo. Esse desamparo, ele é um desamparo que ele é estrutural,
E depois o sujeito se encontra novamente com esse desamparo, ou como uma não solução do desamparo estrutural no social. Então, que é pensar que o bebê humano, né, o bebê humano, ele precisa de um cuidado integral nos seus primeiros tempos de vida e talvez até durante toda a sua primeira infância, precisa de um cuidador principal, um grupo de cuidadores, né, ou então uma família que de certa forma está no entorno dessa criança para garantir a sobrevivência mínima dessa criança. Mas não só nesse cuidado físico, corporal, social, existe uma prematuridade, né, que se considera, do ponto de vista, inclusive da psicologia do desenvolvimento, uma prematuridade em que esse bebê humano ele vai alcançar determinadas etapas de um desenvolvimento, de determinadas conquistas sociais, habilidades sociais, cognitivas, culturais, dentro de uma cultura. Então, pensar um desamparo é pensar que esse desamparo é algo que os sujeitos, e é sujeito do ponto de vista da subjetividade, ele vai se lançar num determinado laço com o outro, e esse determinado outro, né, que o sujeito se apresenta ou imagina que possa responder com um certo amparo, vai ser aquela pessoa ou aquele conjunto de pessoas que vão apresentar o mundo para esse sujeito, essa criança em desenvolvimento. Então, pensar nesse desamparo primordial é pensar que o sujeito ele precisa de um outro que invista correspondendo a esse laço afetivo, de certa forma. E aí, afeto pode ser tanto amor quanto ódio, né? Assim, é um afeto. Que esse outro invista especularmente nessa subjetividade para que haja um certo desenvolvimento. Só que, então, esse desamparo é vivido como uma angústia. Quem é que vai me socorrer? Se eu chorar, o bebê, né? Pensando, se eu chorar, alguém vem me dar um acolhimento, a mamadeira, o seio que eu preciso? Se eu lançar uma resposta emocional para esse mundo de agressividade, de revolta, esse mundo vai responder especularmente à minha demanda? Isso seria a dimensão de algo a se pensar como um desamparo estrutural. O sujeito precisa de um outro que apresente e que dê nome e que contenha e que dê respostas emocionais para essa experiência subjetiva de estar no mundo, com o corpo buscando uma certa organização psíquica. Esse desamparo é um primeiro caminho para o engajamento do sujeito no laço social. Porque para responder esse desamparo, ele vai lançar uma demanda para o outro, que vai responder a partir do seu desejo, né? Então a gente tem aí um desamparo enquanto algo que produz angústia, mas que é necessário para que esse sujeito se apresente ao outro e esse outro responda com a sua demanda, com o seu desejo ou com a qualquer modo de representação. Só que aí, esse adolescente, privado de várias formas e violado nos seus direitos de dignidade e cidadania, no contexto da vulnerabilidade social, da violência, da marginalização, da criminalização, esse sujeito vai encontrar de novo um outro modo de desamparo, que é o desamparo social, um desamparo discursivo, um desamparo em que não há respostas no mundo que possam dar soluções àquelas necessidades emocionais anteriores, necessidades afetivas anteriores. E não é só no sentido do cuidado de uma criança num ambiente acolhedor, né? Assim, é no sentido de um cuidado de alimentação mínima, básica, de moradia, da criança é privado do seu direito de ter cuidadores responsáveis que não a negligenciem, que não a violem, que não produzam violência sexual, ou então essa criança está numa situação em que não há se recorrer nessas instituições, né? Conselho tutelar não vai, não dá respostas efetivas
para a situação de vulnerabilidade ou de violência. Então, existem outras formas em que esse adolescente, essa criança, vai buscar no laço social amparo para sua angústia anterior e esse social não responde. A partir das suas formas políticas, a partir dos seus instrumentos políticos, a partir dos seus programas políticos. E aí a gente então encontraria essa experiência subjetiva intensa da vulnerabilidade social, em que o sujeito consegue expressar no seu mal-estar: estou no crime porque não tenho nada a perder. Ou seja, já perdeu tudo. Tudo que seria garantido como um socorro a esse desamparo inicial e esse segundo desamparo social, ele já não encontra nenhum modo de ilusão para sustentar, se sustentar nesse mundo. E aí ele traz então essa experiência de nomear, né, nomear essa expressão para nomear a experiência de que não tem nada para perder. O ato infracional não é uma agressão à lei social, porque ele já está violado e violentado antes desse ato. Já não tem mais nada que garanta qualquer existência ou qualquer modo de ilusão que esse adolescente pode direcionar ao laço social. Né? E laço social nessa forma ampla de uma expectativa que o sujeito deposita no outro para corresponder. E aí, esse outro pode ser uma pessoa, né, de cuidado, pode ser ideais, pode ser formas, pode ser qualquer coisa, pode ser, né, assim, do que ele vai direcionando uma necessidade de suporte. E aí, numa outra frase que se apresenta é: o crime precisa de gente como eu, abandonado. Então, aqui, os dois adolescentes estão trazendo de que o crime, nas duas frases tem essa palavra, né? O crime. O crime ocupa na experiência desses adolescentes um alicerce. Um alicerce em que eles possam depositar uma resposta do desamparo ou da experiência de abandono sucessiva durante todas as experiências de violação. E aí aqui a gente vê que o ato infracional não é só um momento em que o adolescente comete uma transgressão, mas para que o adolescente cometer essa transgressão, há uma história anterior. Há uma história anterior de violações e de tentativas desse adolescente de entrar nesse ato social de diferentes formas que não o ato infracional. O ato infracional seria a última coisa, então, a última solução para esse desamparo que o adolescente experimenta nos seus processos de inserção social. E aqui, nessa parte, aí tem uma questão teórica, né, que a gente vai construindo sobre o que que é o desamparo, sobre essa experiência da subjetividade, de estar sem recursos, em que a inserção da criminalidade, ou então a entrada nessa lógica, poderia ser uma única forma de sobrevivência. Aí entraria para uma outra categoria, né, um diálogo com a outra categoria que é da violência, que é: não importa se eu vou morrer no crime, não importa se eu vou morrer no ato, no conflito, já perdeu tudo. A vida é o que é menos importante, né? Assim, perder a vida não traz esse peso de calamidade, porque a vida já, nesse caso aqui, né? A vida já é uma experiência de constantes perdas. Perder a vida é mais uma das perdas nessa relação que ele estabelece do desamparo, que é justamente que a palavra traz para a gente, que é o estar sem recurso. É o estar sem recurso, é o buscar o socorro em alguma coisa que também não oferece resposta a esse recurso. E aí a única coisa que o único afeto, assim, né, o direcionamento afetivo que esse adolescente então se implicaria ou estaria na experiência é a angústia. O desamparo seria um estado intenso de angústia, né? E aí o quanto, né, que essa experiência então subjetiva, ela não é reorganizada ou ela é reafirmada no laço social, no desamparo social, a partir do que
lógica social se organiza enquanto efeito de eliminação de anulação. Quando o adolescente, então, na situação de vulnerabilidade, né, ele se coloca isso de que eu não tenho nada para perder, inclusive a vida, ele está lançando num projeto também necropolítico de que há uma experiência que esse adolescente, uma experiência social de que o bandido que esse adolescente representa morra porque esse corpo matável garantiria uma ordem social e um sentimento de segurança nacional, né? Então, aqui a gente vê que o desamparo, ele não é só uma experiência subjetiva, singular e única do indivíduo, mas ela é uma experiência social do sujeito na sociedade, como que essa sociedade atravessa esses corpos em suas formas políticas. Uma outra categoria, então, que nos coloca a pensar é o pacto com o grupo. E aqui nesse pacto com o grupo, que a gente traz uma discussão um pouco mais acentuada sobre os termos que eu comentei com vocês, da servidão voluntária, da psicologia das massas, da identificação, das formas ideais, narcísicas e tudo mais, porque o pacto com o grupo, ele também é uma forma de laço social. Então, se o sujeito experimenta o desamparo, ele lança modalidades de resolução desse desamparo para um outro, para um social, não encontra, ele faz um pacto com o grupo que poderia garantir essa ilusão de pertencimento. Então, se o adolescente anterior, né, fala que eu tô no crime, que eu não tenho nada a perder, e o crime precisa de gente como eu, abandonado, estar no crime é uma forma de pertencimento em que esse sujeito pode depositar no grupo uma ilusão de pertencimento, uma ilusão de sobrevivência, ou um medo de resolver o desamparo. Então, nessas dimensões, a gente vai vendo que essas dimensões elas não estão separadas, elas não são individualizadas, né? Eu não tenho só o pacto com o grupo, não, e não só a, o desamparo, e não só a violência. A gente tem uma articulação e um diálogo entre essas três dimensões. No pacto com o grupo, então, a gente usa a psicologia das massas, né, e a servidão voluntária como dois grandes operadores. E um ponto importante aqui é que as expressões que a gente dá um destaque, né, que é no crime, é o certo pelo certo e cagueta tem que morrer. Aqui, o cagueta é uma gíria, né, que diz respeito àquela pessoa que é dedo duro, que fala, que faz fofoca, que passa informação. O dedo duro, o que faz fofoca, no nosso social parece ser algo que operacionaliza um laço, né? Denunciar seria o equivalente a ser cagueta. Se numa lógica neurótica a gente tem que a denúncia organiza uma ordem social, no crime, a denúncia é uma infração grave. E aí o adolescente, nesse pacto com o grupo, ele está diante de uma escolha ética entre o denunciar, caguetar, ou garantir a lei do crime, né, que é o certo pelo certo, e a cagueta tem que morrer. Então, se ele denunciar, se ele caguetar, ele corre o risco de perder a vida. Uma pergunta? Essa questão com o grupo também poderia ser vista como uma tentativa de reconstrução daquilo que foi perdido em outros âmbitos? Sim, sim, Bruna. A Bruna pergunta se esse pacto com o grupo, né, que a gente está discutindo, pode ser uma forma de reconstrução, com a experiência do desamparo. Sim, porque o sujeito ele investe narcisicamente, ele investe ilusoriamente no grupo como uma forma de solução para o desamparo. E o desamparo é, antes de tudo, um modo de inserção social, não sem angústia, mas um modo de inserção social. Então, o pacto com o grupo seria uma forma, né, de responder a esse desamparo. É, E aí a gente estava falando do cagueta, né? O cagueta é aquela pessoa que vai denunciar. O cagueta,
na lógica criminal, na lógica do crime, no ato infracional, é aquele que vai cometer uma grave infração com o grupo. E ao cometer essa grave infração com o grupo, ele está passível de sofrer as consequências dessa lei. E ao sofrer as consequências dessa lei, a lei é dura nesse sentido. É o certo pelo certo. Qual que é o certo? Não caguetar, não denunciar. Então, a gente vê que muitos adolescentes acabam assumindo o ato por outros, ou adultos, né, maiores de 18, ou outros adolescentes, justamente para manter essa escolha ética, ou a vida, ou a denúncia. E aí a escolha ética desses adolescentes acaba que é manter a lógica de operacionalização ética, né, do certo pelo certo. E aí esses adolescentes, então, eles temeriam muito mais a lei do crime do que a lei social. E aí, nesse sentido, não haveria transgressão, nesse sentido subjetivo, que eles não transgridem a lei do certo pelo certo, né, ou do cagueta que morre. Não há transgressão nesse sentido. E aí, o ponto do trabalho do técnico no socioeducativo é considerar qual é a relação que esse adolescente estabelece com a lei, mas que lei? O ECA, o SINASE, diz que é a lei social, mas do ponto de vista da particularização da leitura desse adolescente com a realidade, qual lei, né, que ele está submetido? Então, nesse ponto de vista, assim, ele não seria um transgressor da lei do crime, né, nesse sentido do certo pelo certo, que ele marca nesses adolescentes, assim, nessa experiência aqui que a gente está discutindo, marcaria, então, um ordenamento. E aí, para a gente terminar, a questão da violência, né? A violência a gente viu nos outros, e assim como a Bruna colocou aqui a pergunta para a gente, o pacto com o grupo não está apartado do desamparo, e assim como a violência não está apartado do desamparo e do pacto com o grupo. Porque quando, né, o adolescente diz, estou no crime porque eu não tenho nada a perder, e eu sou essa pessoa abandonada, há uma violência aí expressa. Uma violência de anulação da vida, isso é violência, né? Assim, você não ter um reconhecimento de que a sua vida vale a pena ser vivida, isso é uma violência. De que você está na ponta das políticas de eliminação, da necropolítica, isso é uma violência social. Então, são as violências simbólicas que também é trabalhado nesse texto. E aí, o adolescente, então, para poder manter o pacto com o crime, né, com o grupo, a ética do crime, ele vai expressar a partir do ponto mato para não morrer, e quem entra no crime já entra sabendo, ou é cadeia ou é caixão. Aqui também a gente vê as outras duas dimensões. Mato para não morrer. Tem um desamparo aqui. Não há garantia de sobrevivência. Ou ele morre ou ele mata. É um desamparo, essa ilusão de que há algo que possa ser vivido, que vale a pena ser vivido, de que esse corpo tem um lugar social que não há morte, é uma experiência do desamparo. E também é uma experiência do pacto com o grupo, quando a gente vê quem entra no crime já entra sabendo. Tem um ordenamento, tem uma ética já estabelecida. Então, aqui também tem um pacto com o grupo. Mas a gente lê também, ou traz essas frases também para poder fazer essa leitura da dimensão com a violência. E aí, nessa violência, a gente traz a questão de que a conduta da violência, né? A conduta da violência violenta, ela é uma conduta que não é apartada da sociedade e que não é algo desconhecido do ser humano. O Winnicott, Freud, vai dizer que o primeiro afeto humano é a agressividade, né? O Klein vai dizer que o bebê ele quer incorporar aquele seio, quer destruir o seio, quer destruir o corpo da mãe, porque ele acha que é partes do corpo da mãe, introjetar esse corpo, devorar esse corpo, né? Então, a agressividade não é um sentimento isolado do ser humano. E assim como a violência, que vai se estruturando em formas sociais. E então a gente traz justamente pensar essa violência enquanto uma conduta não desconhecida da subjetividade humana. E que com a violência, né, o adolescente, então, ele estaria expressando algo que ele já experimentou enquanto violência sofrida.
Então, seriam modos, assim, de reprodução, mas também de tentativas de repetição em que esse sujeito busca uma reparação, uma elaboração ou uma possibilidade de perlaboração de tentativas ou de experiências dessa violência, né? De dar soluções para essa violência anteriormente sofrida. E aí, uma questão que se coloca com esses termos, né? Mato para não morrer, entro no crime e já entra sabendo, a cadeia, o caixão. De certa forma, o adolescente ele acaba cumprindo algo que ele desconhece, mas que marca ele de uma forma avassaladora, que é a eliminação e as formas políticas de necropolítica que a gente vem discutindo desse corpo que merece ser eliminado. Então, quando ele expressa isso, já entra sabendo ou tá preso ou tá morto, já nos coloca uma perspectiva de que o destino neoliberal, né, de eliminação daqueles corpos indesejáveis, marcados e ordenados pela biopolítica e da necropolítica se efetiva. Carolina pergunta. Ela comenta, né? Hoje eu trabalho num centro de reabilitação e tudo o que você explicou comprovou todos os dias. A violência e negligência em suas diversas formas são nítidas nos internos. Eles vão expressando isso e assim, repetindo, né, Carolina, sem saber, no sentido de essas frases que eles vão dizendo são experiências de violência, né? São experiências de como que eles vão buscando resolução para essas experiências de violência. E aí o trabalho, né, que se coloca assim nessa de reabilitação é recolocar esse sujeito na sua experiência de violência, que ele se reconheça como vítima e possa fazer algo com isso, né? Algo a ser produzido dessa experiência. E às vezes o ato infracional é o único recurso que o adolescente encontra, já na ausência de outros tantos recursos, o ato infracional seria o único recurso encontrado. E aí a proposta, né, inclusive de pensar o ECA e o SINASE, é justamente no ordenamento desse trabalho, de reconhecer um sujeito em Constituição, um sujeito que o ato não reduza a sua personalidade ao crime ou à periculosidade, e o que pode ser feito com isso. E aí, tanto que no final do texto, é, eu até destaquei para comentar com vocês a última frase mesmo, né? Que no trabalho com os adolescentes envolvidos com o ato infracional, com a criminalidade, a gente precisa lembrar que o ato infracional ele é um alicerce, uma alça temporada para que o sujeito, né, encontrar um lugar no mundo, bem como uma resposta para diversas formas de violência experimentadas ao longo da sua vida diante das vulnerabilidades sociais, né? Então, essa seria o que a gente quer chegar, o lugar de reflexão que a gente quer chegar com esse estudo, né? A partir dessas diversas violências, considerar é um modo de estar no mundo, de pertencimento, de resistir às formas de anulação que já são empregadas por esses corpos de diferentes formas, nessas experiências que vocês, né, até a Carolina trouxe aqui para gente, das violências e das negligências experimentadas ao longo, da vida na situação de vulnerabilidade. Gente, eu tô falando, eu acho que por 2 horas. E aí, do jeito que é, eu acho que eu falaria até por mais 2, só que eu acho que tem uma questão que precisa ser colocada, né? Uma castração que precisa ser posta. Me conta o que que vocês têm de perguntas, Carolina e Érica, Bruna, né? Trouxeram aqui algumas contribuições, mas gostaria que vocês comentassem, conversassem alguma coisinha para a gente poder finalizar. Um comentário, uma conversa no chat, uma dúvida.
Carolina começou a falar da sua experiência. Você quer compartilhar um pouquinho? A Érica, obrigada, Érica. Eu posso falar rapidinho? Pode, vai lá. Eu estou fazendo parte, né, desse centro de reabilitação, onde é nítido ali a presença de falta de oportunidade, de castração, de maus exemplos, até às vezes dados pelos pais, não só pela questão assim de desamparo, né? Ali tem histórias muito, muito tristes, relatada até pelas famílias mesmo. E às vezes a gente tenta trazer um pouco assim, de consciência para eles, né? Como se diz, você não tem culpa, né? Vamos nos dar uma nova oportunidade. E eles têm muita dificuldade de entender isso. Ou seja, esse ambiente, né, que a criança precisa crescer, que ele tem que ser um ambiente cheio de cuidados, cheio de zelo, de amor, de carinho, ele realmente ele marca a vida das pessoas de uma forma que, para a gente ressignificar isso, é o amor pela vida que vai embora, é aquele pertencimento que eles não querem deixar para trás. Tudo que você falou aí realmente tem uma grande verdade aí. Eu sinto que eu tô com um pouco de dificuldade com eles, mas acho que é natural, né? Faz parte. Eu acho que essa dificuldade, Carolina, é aquela questão, uma sensação de impotência profissional, de não ter o que fazer diante de tanto desamparo. Isso, E aí eu acho que é importante pensar nisso, assim, há uma experiência do desamparo dessas pessoas, né? Você fala dos internos, aí eu não sei qual mais ou menos a idade deles, seriam adolescentes ou adultos, mas seria pensado o que que se faz com desamparo, né? O que, diante de tanta violência, de tanta vulnerabilidade, reconhecer que esse desamparo existe, que ele produz efeitos significativos, e decido sem saber que a pessoa vai repetindo infinitas formas de violência, né? Então, acho que a sua experiência, você fala, mas eu acho que isso é normal. É normal, mas também não precisa ser naturalizado. Normal no sentido de que não se sabe o que fazer diante do desamparo, porque isso nos convoca a pensar num lugar da intervenção. O que que a gente faz, exatamente. né? Mas É, importante não saber o que fazer, justamente por te convocar à intervenção. é assim, eles ali tem pessoas de todas as idades, né? De a partir de 19 anos, alguns têm até internação judicial, até 65, 67 anos, né? Ali é uma classe assim bem diversa. Uhum. São adultos, então, que você trabalha. São adultos da classe masculina, né? Do Uhum, gênero masculino, só masculino, inclusive. uhum, E eu tô passando por essa fase aí que você falou. Qual que é a intervenção? Qual é a uhum, forma de intervir nisso, né? uhum. Cada um ali carrega uma história bem marcante. Eu tô estudando bastante, viu, professora? Ai, que bom. Você vai fazer o concurso? Então, eu vou fazer o concurso, embora eu tô assim, tô naquela situação, né? Eu não sei se eu tô estudando para o concurso, não sei se eu tô estudando para buscar uma intervenção ali. Uhum. Tô, eu tô bem dividida. Mas eu já Uhum. me inscrevi, vou fazer o concurso sim, vamos ver. Faz. Mas assim, o concurso você vai, acaba como você já está no campo, né? Assim, você vai pensando a sua prática, não tem como você estudar apartado dessa prática, o que é importante também, né? E aí, nessas pensar, assim, vou passar, estudar para o concurso, porque você vai aproveitando nisso para poder pensar nas intervenções,
Legal. Obrigada pela participação, viu? Imagina que eu agradeço. Gente, então eu vou terminando por aqui. Eu deixei para vocês, vou deixar no Instagram do ID, as propostas de trabalho durante esse ano, tá? O ID, como eu comentei com vocês, a proposta é uma plataforma de estudos, de aprimoramento profissional, em que a gente possa compartilhar de leituras técnicas e de experiências profissionais para a gente poder fazer essa articulação entre o campo, né, da universidade, que é esse campo que eu estou inserida como professora, e o campo profissional, né? O que que a gente pode aproximar a teoria da prática, a prática pode reformular a teoria, então como que a gente pode ir construindo essas áreas, né? E aí eu vou deixar, já tenho duas propostas, já vou adiantar para vocês de grupos de estudos em que eu trabalho, né, que seria os fundamentos da clínica psicanalítica com crianças, que a gente vai fazer uma leitura a partir do Donald Winnicott, da Marion Milner, da Françoise Doutor, da Melanie Klein, que seriam quatro então, teóricos fundamentais da Constituição, né, fundamentos da clínica psicanalítica com crianças, e também, isso é um grupo de estudos, né, e também, para quem se interessar e quiser aprofundar sobre os temas da psicologia jurídica, também vai ter um curso de aprimoramento profissional em psicologia jurídica, em que a gente vai trabalhar por módulos, tá? Então, a gente vai ter os módulos de violência sexual, de infância e adolescência, garantia de direitos de criança, garantia de direitos da infância e adolescência. A gente vai ter um módulo sobre teorias criminológicas, criminalidade juvenil, sistema de justiça, sistema socioeducativo, de segurança pública, direito penal, né, em que a gente vai trazer a questão do ordenamento, né, do ordenamento penal. Então, vou deixar esses convites para vocês acompanharem o Instagram do ID, id.psi, id.psi, e para a gente poder também ir conversando, então, ao longo, né? A gente coloca à disposição também pelo chat, pelo Instagram, para a gente poder conversar pelo e-mail também que vocês receberam, para a gente poder conversar se vocês tiverem dúvidas, tá bom? No mais, desejo boa sorte para quem vai fazer a prova e novos encontros para a gente continuar conversando nas próximas oportunidades, tá bom? Obrigada. A aula está gravada e depois eu vou disponibilizar o link para vocês. As 2 horas, né, quase. Tchau, pessoal. Obrigada pela parceria, pela paciência.